Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa que trata da ciência trilogia analítica. Essa ciência tem a finalidade de aplicar a união que existe entre os campos da teologia, da filosofia e da ciência em todas as áreas de saber e de atividades do ser humano. Como sempre aqui eu digo aos senhores, nós temos uma série muito grande de livros de autoria do Dr. Kepp, de alguns outros autores, publicados pela Próton Editora, e também temos muitos cursos, todos terapêuticos, porque a finalidade dessa ciência, afinal, é uma terapia para o mundo, para os seres humanos, para o meio ambiente, para a sociedade. E quem sabe, né, nós conseguimos ir restaurando a vida na sua originalidade, lá na origem, na natureza, com tudo que é certo que está na criação. Por isso que nós não temos uma ciência, né, Dr. Kepp, como a ciência moderna. Nossa ciência é diferente, a nossa ciência considera, sim, a espiritualidade e a teologia. Então, essa era da ciência moderna já está no fim. Eu acho que até uma importante mensagem que Nossa Senhora deu em Lourdes para Santa Bernadette, para aquela menina, foi essa. Foram 5 mensagens que ela deu, né? 4 já aconteceram. Pesquisem na internet que vocês vão ver. 4 já se concretizaram. E a última está se concretizando, que é o fim da ciência como a gente conhece. O fim da ciência como nós conhecemos, da ciência moderna, para o início de uma ciência espiritual, né, da espiritualidade, e que marca o início de uma era de ouro da humanidade, que seria o século XXI, começando essa era de ouro da humanidade. Eu vou mostrar um quadro chamado Os Erros da Ciência Moderna. Esse quadro, veja lá em primeiro lugar o que mostra. O cientista vê o que acontece e emite uma opinião, que é a doxa. Eu quero dizer o seguinte, doxa em grego, vamos dizer, da etimologia, né? Doxa em grego quer dizer opinião. E naquele tempo, lá, tempo de Aristóteles, de Platão, lá do passado, eles diziam que opinião não vale como ciência, não vale nada. Opinião é opinião. Você tem uma opinião, outro tem outra opinião, terceiro outra, e opinião não faz ciência, não faz a verdade. A verdade não é, vamos dizer, opinião. E hoje em dia, o que faz a ciência? Se você vê as leis da física, é uma. As leis da medicina são outras. As leis do direito são outras. Mas, gente, o que é isso? Os cientistas precisam abrir os olhos e ver que as leis que se usa na medicina são as mesmas da física, do direito, de biologia, de psicopatologia, de tudo. Uma lei certa é para todos os campos. Então, nesse caso, né, eu queria comentar aqui com o César, porque lá em Londres, né, o
londrino, lá, o inglês, ele que levou lá muitos anticristos, né? Como a gente pode falar, quais são esses anticristos, né? Que os ingleses levaram para lá. Por exemplo, Freud era um anticristo. Então, como é que ele ia dizer uma ciência certa se ele fez uma ciência contra a criação? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o ser humano é criado e a ciência, seguindo o demônio, né, é incriada. Então, a ciência quer tirar tudo do nada. Veja, ô César, essa questão do Big Bang. Então, por exemplo, Dr. Kepp, essa questão do Big Bang é um absurdo científico, né? Achar que o nada pode produzir alguma coisa. Então, o cientista hoje acredita que o universo veio de uma explosão que houve há 13 bilhões de anos atrás. Eles até dão uma data, né? Então, isso é uma pura opinião, né, Dr. Kepp? Não tem nada a ver com realidade mesmo isso, né? Como é que uma explosão vai poder fazer todo esse monte de formas belas, essa harmonia do universo? A vida pode vir de uma explosão? Isso é um absurdo, né? Mas quando eles disseram que houve uma explosão no espaço, foi explosão do quê? Se a ciência fala que tudo veio do nada. Então, se explodiu nada, não explodiu coisa nenhuma. Não tinha nada para explodir, né, Dr. Kepp? Não é uma questão até de inteligência? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Explodiu ou não existiu. Nada explodiu. É uma piada, né? Eu falei, por exemplo, um cientista que é muito, hoje em dia, assim, estudado, é Karl Marx. Vocês têm alguma ideia do Karl Marx? Qual foi o erro fundamental do Karl Marx? Vocês sabem? Foi atacar o trabalho, Dr. Kepp, e dar o valor ao capital, né? Ele colocou o valor todo no dinheiro e atacou o trabalho, né? Que é a fonte de realização. É por isso, né, que todas as pessoas que seguem o Karl Marx não querem trabalhar porque ele nunca trabalhou, nunca ganhou dinheiro por conta dele, né? Ele vivia sendo sustentado lá pelo governo inglês e Engels, né? outros governos. Então, as pessoas que seguem o marxismo são pessoas que querem ser sustentadas como uma criancinha que não sabe o que fazer. Então, dá uns brinquedinhos, uns dinheirinhos e tem que se sentir bem. Então, os marxistas são pessoas que, onde vão, trazem o desastre. E ele instituiu o ateísmo oficial, né, Dr. Kepp? No regime soviético tinha que ser todo mundo ateu. Então vamos ver o seguinte, né? Além do Karl Marx, teve um outro cientista, Adam Smith. Adam Smith, claro, né? Mais ou menos no tempo do Karl Marx, ele era um pensador inglês. E esse Adam Smith, ele colocava o dinheiro, né, como a função principal da vida. Então, o indivíduo tem que procurar o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. E a gente fala, mas o dinheiro só pode vir com o trabalho. Como é que uma pessoa pode ter dinheiro se não trabalha, se não produz nada? O dinheiro vem do que cai, né? Assim, das árvores, cai para nós pegarmos.
quer falar alguma coisa? Então, essa ideia, né, de ganhar dinheiro sem trabalhar está afetando muito a odontologia, porque os dentistas não querem mais trabalhar. Então, arrancam tudo e fazem implantes, que é mais fácil e ganha mais dinheiro. E o que o senhor falou do Adam Smith e do Karl Marx, eles influenciaram muito a Inglaterra, né? E lá a odontologia é a pior da Europa. O povo lá, com 50 anos de idade, já 50% não tem mais dentes naturais, usam dentaduras completas. É essa influência dos dois na Inglaterra. Acabou com a odontologia. E também a gente podia mencionar ainda, né, do Adam Smith, que ele abriu também as portas para esse campo da especulação, né? O indivíduo achar que, então, aplicar o dinheiro é que ele vai viver daqueles rendimentos. Então, muitos deixam de trabalhar, né, que é o que traz a realização, que constrói a sociedade, e põe os valores só nas bolsas de valores, aplicando e querendo viver de rendimentos. Isso também é perigoso. Isso, né, Selma? Que a pessoa que vai atrás do dinheiro e não do trabalho, ela fica doente mental. Então, a gente vendo, por exemplo, esses super bilionários, né? Ou então, nem precisa ser tanto. São pessoas riquíssimas que estão sempre doentes. Por quê, né? Porque o que traz a saúde é a ação, mas a ação correta, a ação verdadeira. Se a pessoa não está em ação, então ele está perdendo a energia correta, está perdendo a saúde. É por isso que pressão alta. A doutora não quer falar, mas vou falar por ela. A pressão alta é causada por quê, né? Toda pessoa que tem pressão alta, vamos dizer que 20, 22, até mais, é porque a pessoa não quer trabalhar, é parada. Então, a pessoa parada tem uma energia que vai contra ela mesma. Então, a pessoa que se aposenta, por exemplo, é a pessoa que se condena à doença, que se condena até ao perecimento. Está de acordo ou não? Sim, doutor Keppe. E vice-versa, né? A pessoa que gosta de trabalhar e de servir, ela tem muita melhor saúde e uma vida mais produtiva e longevidade, né? As populações que têm esse estilo de vida, essa filosofia, elas vivem muito mais e melhor. Agora, vamos falar sobre uma pessoa considerada um grande gênio atual. O nome é Albert Einstein. Ele era um judeu alemão que trouxe uma fabulosa assim, mentira. Ele fala que energia é igual a movimento da luz ao quadrado, né? Então, que a energia viria da matéria. Tá vendo? Quem fala isso é, há séculos atrás, o Newton. E também o Galileu falava que a energia vem da matéria. Energia vem da matéria, vamos dizer, de uma parte mínima da matéria que ainda tem energia, mas é ao contrário. A matéria é que vem da energia. Então, nessa fórmula dele, E é igual a MC2, devia pôr ao contrário. Matéria é igual ao movimento da energia. Não sei se seria ao quadrado, mas a energia é que produz, vamos dizer, a matéria. Então, devia pôr na fórmula
dele, não a causa da energia, mas a causa da matéria, que a matéria é uma energia condensada. Então, a pessoa, por exemplo, que se aposenta cedinho, é uma pessoa, evidentemente, que já se condenou ao final, né? Sem o trabalho, não há vida. Agora, eu vou perguntar ao doutor Rodrigo, que é advogado, né? Que coisa terrível, né, doutor Rodrigo? Parece que o direito está totalmente torto, está totalmente desconjuntado. O que você acha? Nós estamos falando do trabalho, né? Então a gente percebe que a legislação trabalhista ela é totalmente contra o trabalho, né? Falamos do Karl Marx e do Adam Smith. Parece que os dois têm um sério problema com o trabalho. Então a gente nota na legislação trabalhista que nós vemos o problema no trabalho, como se o trabalho fosse o gerador dos problemas. Então as leis, elas brecam, né? Não pode o trabalho, se você melhor se aposentar logo, porque o trabalho vai te matar. Então a saúde está na aposentadoria. E no trabalho, o problema. Então a legislação trabalhista é isso. Ela incentiva a pessoa a não querer trabalhar. Então isso decorre dessa filosofia completamente invertida, né? Eu me lembro que estava um dia lá na França, né, no hotel, e tinha lá um casal americano, casal rico, né? Então o casal dizia para nós: olha, estamos enjoados de tanto viajar. A gente já viajou o mundo todo, mas agora a gente nem tem para onde ir para se divertir. Então, eu quero dizer isso, né? Que viagem, assim, passeio, divertimento, é mais para divertir, tirar o indivíduo fora da seriedade. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Eu estou me lembrando do Gênesis, quando fala que o homem, depois que ele fez um pacto lá com o Satanás, aí ele passou a trabalhar com o suor do rosto. Quer dizer, aí ele começou, por essa influência demoníaca, passou a resistir ao trabalho e a ter toda uma inimizade com o trabalho, desde aquele início. E permanece, agora está na lei isso, né? São leis baseadas na serpente lá, não é? Daquilo que aconteceu no paraíso. Então, com a questão do Gênesis, né, depois da queda, o ser humano passou a ver o trabalho como um sacrifício. E o problema não é o trabalho, é a atitude do ser humano contra o trabalho. E as leis refletem justamente esse mesmo princípio. Então, a gente pode ver o seguinte, né? Os povos mais ativos que gostam, que amam, que trabalham, né? Como, por exemplo, o japonês, né? Trabalha, o chinês, o alemão, quem mais gosta de trabalhar. Bom, as pessoas... Finlandês bom, gosta. as pessoas que trabalham, que têm dedicação ao trabalho, têm mais saúde e felicidade. Você quer ser feliz? Você quer ter um vidão alegre e tudo mais? Vai trabalhar. Chama Agora, laborterapia. É claro que não trabalhar para, por exemplo, uma máfia, né? Para explorar os outros e ganhar dinheiro para, assim, de um modo desonesto. Então, não é questão de qualquer trabalho, é questão do trabalho legítimo. Agora, veja no quadro outro indivíduo terrível que a humanidade moderna teve.
Charles Darwin. Teoria delirante do evolucionismo. Então, ele era o seguinte, ele era um nobre, né? O pai era nobre e era rico lá na Inglaterra. Então, esse Charles Darwin, ele não conseguia nem nos estudos ter um bom resultado. Então, o pai tinha pena dele e, como era rico, forneceu para ele uma viagem ao redor do mundo. Então, ele esteve lá nas Antilhas, esteve lá na Colômbia, esteve até no Brasil. Então, e tirou essa conclusão, que o mundo todo vem do nada, que a pessoa vai evoluindo. Primeiro é um macaco, depois é um indivíduo, um monstro das cavernas, é um indivíduo primitivo, depois vem evoluindo, vai melhorando. Isso tudo, gente, olha, é mentira. Ninguém veio do inferior. Nós não viemos dos macacos. Nós viemos vamos dizer, do mundo dos anjos. Agora, é claro, se a gente não seguiu a orientação certa, como a física não seguiu, a medicina não seguiu, a psicopatologia, o direito, a questão socialista não seguiu, é problema nosso. Então, se há fome ou se há excesso, por exemplo, de doença no mundo, é totalmente criada pelo ser humano. Então, o ser humano, nós temos que admitir, o ser humano é criado. E depois veio o demônio, né? E fez a descriação. Acho que essa palavra nem existe. Então, eu queria falar agora de outro, é considerado gênio, né? Gênio na humanidade, é o Descartes. Então, o Descartes tem um duvido, logo eu sou. É o esquema dele, né? Interessante isso, né? Quando você diz uma coisa diferente, a pessoa duvido. De onde tirou isso? Como? Então, achando que pondo a dúvida no que é certo, é que vai acertar. Se pôr a dúvida, gente, numa coisa certa, ou seja lá como for, pondo a dúvida, destrói aquela certeza. Então, a questão da inércia, né? Como é que é? Bom, essa questão da inércia, né, Dr. Kepp, foi instituída praticamente por Isaac Newton naquelas 3 leis da física. A primeira lei fala da lei da inércia. E essa lei, em outras palavras, quer dizer que a essência da matéria é o estado de inércia, o estado de inação. E essa inação seria a origem da energia, por exemplo. Então, uma ideia muito invertida. Porque a massa, a essência da massa não é a inação, é o contrário. A essência da massa é o que o senhor chama agora de inércia, né? Que é pura vibração da energia que faz a massa e o movimento. Né? Agora, tem o seguinte, como é que existe inércia se não existe inércia? Você vê no dicionário, não tem inércia. Por quê? Porque o pessoal acha que tudo veio do nada. Olha, essa questão do criacionismo é uma questão fundamental. Se não puser o Criador em tudo, não tem como explicar nada. Então, não é o Criador na igreja só. O Criador, que é Deus, né, está em
todo lugar, criando e conservando tudo. Então, se o indivíduo existe, é porque está dentro da energia divina. Então, ele é meio, vamos dizer, banhado pelo divino, né? Então, precisa tirar essa ideia de selva, de macaco, de coisa assim horrível, e notar que a gente veio de Deus. Já voltamos. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Eu gostaria de mostrar esse quadro sobre os erros da ciência moderna para completar, né, vamos dizer, o estudo que nós estamos fazendo sobre a ciência moderna, que, sendo invertida, se a ciência invertida é totalmente errônea. Então, vamos ver no quadro lá, em terceiro lugar, né? O que nós falamos? A psicologia moderna é mais uma fisiologia, como Weber, Fechner, Wundt e Stanley Hall. Então, eles colocam o pensamento, o sentimento, como o resultado, assim, de funcionamento cerebral. Veja, é o contrário, gente. A mente funciona conforme o que a pessoa sente, conforme a capacidade da pessoa, a orientação filosófica. Então, a mente funciona conforme a energética que a pessoa tem. Se a pessoa é doente, vai fazer tudo doente. Se a pessoa tem uma mente mais sã, vai pensar, vai desenvolver o que é são. Então, na psiquiatria tem esse problema. Eu quero mostrar esse quadro aí para ver, né? São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né? Todos amontoados. Então, quando o hematologista, né, o indivíduo que cuida do sangue, que faz os exames, ele, quando vê algo assim, já pode fazer muito diagnóstico, só que geralmente fazem um diagnóstico orgânico. E aí, eu estou falando que pode fazer um diagnóstico psicológico aí. A ideia, assim, toda, ideias amontoadas, que a pessoa não tem mais equilíbrio, amontoa uma coisa com outra. A Inga quer falar alguma coisa? Sim, eu quero falar que é totalmente depende do interior da pessoa, como é o sangue. Uma pessoa que está uma ação boa, tem consciência, tem um sangue bom, mas se está numa atitude assim de contrariado, então o sangue vai ficar assim bem amontoado.
Então, em seguida, vou mostrar agora outro quadro de sangue, que é de uma pessoa mais equilibrada. Veja lá. Veja que, mais ou menos, os glóbulos vermelhos estão em ordem, separados assim, normalmente, né? Mesmo que tenha defeitos. Porque, olha, gente, eu vou dizer o seguinte para você, para todos vocês, não existe uma pessoa no mundo que não tenha problemas. Toda pessoa tem um problema ou outro, uma doença ou outro, mental mesmo. Então, se o ser humano não vai atrás do direito correto, vendo uma lei correta, uma lei que é, vamos dizer, até ligada a Deus. Então, a Cláudia deve saber bem o que aconteceu entre os judeus, quando os judeus seguiam Deus e depois rejeitaram seguir Deus e começaram a pedir assim a existência de reis. Isso, Dr. Kepp, porque a grande vantagem desse grupo, dessa grupo de pessoas, era um agrupamento, um povo, que eram os hebreus ali, eles tinham a orientação direta de Deus, tendo em Deus o seu rei. E aí, e eles iam otimamente bem, foram prosperando. E aí prosperaram tanto, e quando chegaram num certo ponto, começaram a achar que eles deveriam seguir o mesmo sistema dos outros reinados grandiosos, babilônico, egípcio, etc., que iriam ser mais vantajosos, onde tinha imperadores e tudo. E insistiram, e Deus sempre falava, não façam isso, não façam isso. Vocês vão ver depois como vocês vão sofrer. E explicava, por A mais B, as desvantagens do poder humano sobre outros seres. Todo poder é a patologia do poder humano que Deus já alertava lá no início e que hoje todos nós sofremos na pele. Não só os judeus, mas todos nós sofremos na pele o que é esse poder humano sobre outros seres humanos. Então, vamos voltar no quadro dos erros da ciência moderna. Veja lá em quarto lugar, né? É o fundamento em Auguste Comte, baseado só no elemento sensorial. E a ciência moderna? Então, a ciência moderna, ela é só opinativa e não universal, racional, séria. Ela é uma ciência de doxas, de opiniões. Há quantos anos atrás, né? Mais de 2 séculos atrás, lá entre os gregos, né? Os gregos antigos já diziam, né, que uma ideia opinativa qualquer pessoa pode ter, mas não é assim possível dar atenção a uma opinião, que opinião não é certeza. Opinião é algo que qualquer pessoa aí doente pode emitir. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Que esses gênios modernos, né? Por exemplo, o Freud, né? Falando que ele era ateu e queria fazer uma ciência exata. Como? Um ateu jamais faz uma ciência exata. Karl Marx, né? Nem sei se ele era tanto assim ateu, mas dava só valor ao dinheiro, Adam Smith. E Alberto Einstein, né? Que só dá valor à matéria. Então, é interessante. Eu já comentei anteriormente que a matéria veio vamos dizer, da ação, que a matéria
é o resultado da energia e não ao contrário. Agora, tirando a energia da gasolina, né? A energia da luz elétrica, o que acontece, né? Então, a matéria, por mais energia que possa enviar assim para um aparelho, é só 7%, 10% da energia que tem. Então, começa a comer, destruir floresta para fazer hidroelétricas, tira o petróleo da terra e um pouquinho para pôr nos carros ou nos motores. Eu gostaria de mostrar esse motor que nós temos aí, desse ventilador. Olha, é um motor que usa a energia ressonante, que vem direto do imã, da energética do imã. Mas eu gostaria de falar o seguinte, que o imã não produz energia. Não é do imã que sai a energia. O imã é como um transmissor que capta no ar a energia que existe e transmite. Agora nós, né, na nossa cabeça, a mesma coisa. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós vamos dizer que nós temos na mente, é que vem de fora dessa energia. E tudo aquilo que a gente, por exemplo, tem capacidade de entender, de falar, vem de fora, e se a gente aceita a energia exata de fora, a energia divina, a gente acerta. Você quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu queria dizer o seguinte, que normalmente os equipamentos que a gente usa são equipamentos baseados na eletricidade. E a eletricidade é uma energia meio, assim, ela não faz muito bem para a saúde, nem para as plantas, nem para tudo que está em volta. Haja ver que ela tem curto-circuito, ela pode matar, questão de choque e tudo. O magnetismo não, o magnetismo já é uma energia natural. Então, para eu produzir eletricidade, eu tenho que extrair isso da matéria através de carvão, ou das usinas atômicas, ou das hidroelétricas. Eu danifico a natureza para obter a eletricidade. E o subproduto dela também não é muito bom, assim como o do petróleo. Eu gasto petróleo, eu causo poluição. Então são métodos de energia, fontes de energia secundárias nocivas para a natureza. No caso do magnetismo, o ímã, ele simplesmente capta a energia do espaço, que é uma energia limpa, e retransmite para a natureza também de forma limpa. Então a energia magnética é sim a energia do futuro. E esse produto aqui é o primeiro produto que faz isso. Ele funciona muito mais baseado na energia magnética do que na energia elétrica. Energia ressonante, né? Então, eu escrevi esse livro aqui, olha, A Libertação do Povo, justamente para dizer isso, né? Que nós temos que libertar o povo da dependência desses elementos de energia tirado da matéria. Então, a energia tirada da matéria é medida assim em relógio para dar lucro, né? Para as pessoas assim avarentas que querem ganhar bem. Então eu escrevi esse livro, olha, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, para dizer que toda energia vem direta do ser assim divino, que Deus é que cria essa energia, essa total energia que praticamente, né, conserva o mundo todo funcionando. Eu queria mostrar mais um esquema aí, olha,
do sangue por causa da questão da energética ruim. Veja aí. Vejam o sangue todo embaralhado, né? Cheio de defeitos. Então, o sangue assim mostra que a pessoa não tem assim um funcionamento orgânico bom. Então, ela pode começar a ficar doente, ou de um órgão ou do outro, até mentalmente. Por quê, né? Porque o sangue dela está contaminado por ideias ruins e pensamentos ruins. Então, viu, doutora Julieta, é muito importante o pessoal perceber que quando faz um exame assim de sangue, isso que está lá, que parece bichinhos, não é isso, pelo menos na minha opinião. O que está lá são as ondas do ar, são ondas ruins, o que venham de aparelhos, venham de motores, venham disso. Até fabricado muitas vezes por tipo, né, de aparelhos assim ruins, de maneira que o que está lá dentro não são, como é que chama, bactériazinhas. Agora eu sei que a doutora vai dizer, não, pode ser bactéria, mas eu vou contrariar dizendo que não, que a gente própria tem aqui o microscópio para ver o que está no sangue. Isso que parece monstrinhos não são bactérias assim, não são bichinhos, vamos dizer, são ondas. Então, as ondas é que transtornam, né, a perfeição do sangue. São essas ondas que trazem depois no aparelho, né, no microscópio, algo que parece monstrinho. Então, nesse sentido, põe o quadro aí dos cientistas, né, assim, anticristos, né? É o Pasteur, né? Veja lá o que o quadro fala do Pasteur. Ele acha que o mal, a doença, são causadas pelas bactérias que vêm de fora do organismo e não que sejam deformações interiores ocasionadas pela psicopatologia e outros agentes, né, energéticos ruins. Muita gente não tem a mania lavar a mão, lavar a mão, respirar, fazer aquele famoso astro americano, né? Famoso artista Howard Hughes, o milionário, né? Que fez vários filmes incríveis. Então, ele, por exemplo, morreu desesperado com 3 ou 4 aparelhos para filtrar o ar que ele respirava. Então, o problema não é tanto, vamos dizer, o ar cheio de micróbios que vem. Esses micróbios, o Pasteur, antes de morrer, ele punha em dúvida, porque ele próprio que trouxe a ideia dessas bactérias dentro do sangue, ele próprio, no final, ele deu o contra. Então, o que acontece? Que, de fato, até pode pôr novamente aí o quadro, né, do sangue. Pode ver que no microscópio aparece dentro, né, dos glóbulos. Aí não aparece muito bem porque já é filtrado, né? É mais um retrato. Mas o que acontece é isso, né? Que isso que aparece dentro são ondas ruins, mas da própria pessoa.
Então, é bom a gente dizer que não existe a doença em si, existe o doente. O indivíduo é que faz a doença. Não é uma afirmação assim esquisita, a doença é produzida aqui na cabeça da pessoa. E quais são, né, os elementos que provocam a doença? Aí a gente vai na teologia, né? Quais são aquilo que os teólogos chamavam de pecados, né? Por exemplo, a soberba, né? O indivíduo acha que sabe tudo, então não aprende nada, fala as maiores bobagens, como se fosse um mestre. E, além da soberba, a inveja, né? O próprio Freud falava, meu Deus, será que eu me enganei? Colocando uma questão assim de libido, em vez de pôr uma questão de inveja. Ele próprio, ele teve que admitir que a Melanie Klein estava certa quando falava que a inveja é que causava a doença no ser humano. Então é a soberba que causa a doença, é a inveja que causa a doença. Outra que causa a doença, eu não sei se a gente poderia mostrar aquele quadro lá da ira. Tenta localizar aquele quadro que fala de um indivíduo irado. Então, em terceiro lugar, essa questão, veja, ira o indivíduo com uma lança querendo atacar o mundo todo. E veja a bomba atômica lá, né? Troco do que a ciência faz uma bomba atômica, não tem o que fazer melhor. Em vez de fazer o que é bom, faz bomba atômica e faz canhão e faz tudo quanto é para acabar com o ser humano, como agora essa questão da guerra, né, lá da Rússia com a Ucrânia, né? O que é isso? Porque não resolve tudo numa mesa de conversação, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, então, puxa, precisa entrar em luta para resolver. Olha, quem pensa que a guerra é necessário é louco, louco babando. A guerra destrói tudo, destrói o país. A Alemanha tinha um progresso incrível, né? Até dizia que esse progresso da Alemanha vinha de ETs, né? Eu vou mostrar até um quadro interessante dizendo que esse é o retrato de uma ET, né, que participou de uma reunião. Depois, quando descobriram que ela era de fora, né, de um outro planeta, ela desapareceu. Quer dizer, é claro, né, que ela saiu da reunião. De maneira que é muito importante a gente verificar isso, que o mal vem do interior do ser humano, né? Se o indivíduo, como Hitler, né? Coitado desse Hitler, né? Fracassou até como pintor. E depois como ele dirigia milhões de alemães para fazer guerra? Como os alemães tinham isso na cabeça? E agora, né? Outros países que querem resolver tudo com guerra. Isso é pura doença, gente. O que vale mesmo, o que leva à sanidade, o que ajuda a humanidade é o que a gente pode falar, Cristo falava, né? Ou então a gente pode dizer o bem, né? A bondade é que ajuda a não só a bondade como a verdade
e a beleza, né? São esses três elementos que trazem a perfeição para o mundo e o bem-estar para a humanidade. Adiós. Até. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Por que é importante saber lidar com os conflitos no dia a dia? Nós trabalhamos com a consciência, né? A terapia de Kepp, Dr. Kepp, né? Do Instituto Kepp Pacheco, é da consciência. E a gente vê que a consciência tem um valor incrível, o poder que a consciência tem. Então, aumentar a consciência de que competir, agredir, machucar é invertido. Você nunca vai ter bons resultados com isso. Você só vai ter resultados negativos. E os valores positivos é que vão para cima. Então você tem que conscientizar. Falando, repetindo campanhas de conscientização que elas estão invertidas quando elas estão numa atitude de briga, né, de falta de amizade. Isso da colaboração, da cooperação é que faz um povo, um grupo crescer junto. Mas parece que nós chegamos num momento de maturidade que antes a gente não via no brasileiro. Porque é um momento de consciência. Acho que nunca antes no mundo veio tudo à tona como está à tona agora. Não é só no Brasil. O Brasil está mostrando muito esse movimento de conscientização. Mas em outros lugares do mundo você vê tudo vindo à tona também. E você precisa trabalhar com o lixo, com a sujeira, conscientizar para resgatar o que está essencial e está lá atrás do lixo, entendeu? Que ficou abafado. A nossa sociedade deu muito valor a esse materialismo exacerbado. Então está na hora de ver que valores muito mais importantes, psicossociais, energéticos, foram deixados para trás. Então, conscientizando a doença, você vive a sanidade. Saiba mais no curso de Gestão de Conflitos da FATRI EAD. Conheça e aplique as ferramentas da ciência trilógica de Norberto Kepp para lidar com conflitos na vida pessoal e profissional. Matrículas abertas o ano todo. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da Humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br
que essa sociedade organizada para ganhar dinheiro, para a corrupção política, corrupção em geral do conhecimento, uma sociedade que não é organizada para viver o bem, para viver a razão, para viver até a estética, né? A ética, então é uma sociedade que está caminhando para o fim. Muitas pessoas pensam que através da corrupção, através até do roubo, né, do golpe, da mentira, etc., que vai ter vantagem na vida. Não. Tudo aquilo que não é virtude, que não é o bem, destrói o indivíduo. Imagina se nós conseguirmos isso, deixar o povo trabalhar, deixar o país desenvolver. Aí nós teremos um reino incrível aqui na Terra. Onde existe corrupção, atrás tem a virtude. Onde existe a doença, tem a sanidade atrás. Onde existe o mal, tem o bem. Então, o mal só pode existir onde esteja o bem. A doença, onde esteja a saúde. E a corrupção, onde esteja a realidade.